Fala aí. Hoje eu vou analisar uma posição filosófica chamada relativismo. Na verdade, não o relativismo em si mesmo, o relativismo que é o pós-estruturalismo de Nietzsche, do Heidegger. Me disseram que o Heidegger era pós-estruturalista, então eu não sei porque eu nunca li, tá? O relativismo que eu estou analisando aqui, ou seja, é o relativismo de senso comum. O que tal ideologia prega? Ela prega o seguinte: a seguinte afirmação é levada até a última consequência: não existem verdades absolutas, tudo é opinião. Acho até um pouco ridículo fazer um vídeo esclarecendo isso, porque deveria ser um pouco óbvio. É uma coisa um tanto quanto auto-evidente. O seguinte: se não existem verdades relativas, a própria afirmação não existem verdades relativas, sendo ela uma verdade, ela também é relativa. Então ela está em si mesma falsa, porque não pode ao mesmo tempo não existir verdade relativa e existir a verdade absoluta de que não existe uma verdade relativa. A não ser que você diga, tá, então não existem verdades absolutas a não ser a seguinte verdade: não existem verdades absolutas. Tá, é uma boa escapatória, mas ainda assim não é boa, não é completamente boa. Você resolveu um problema, mas existem vários outros. Por exemplo, se você chegou no ponto de formular essa hipótese, se você chegou no ponto de dizer não existem verdades relativas além dessa verdade, que é a verdade absoluta, então você então já fica óbvio que você existe. Porque se você não existe, você não pode ter dito não existem verdades absolutas, porque é uma coisa que não existe não pode agir. E se essa coisa existe, essa coisa agiu. Se essa coisa agiu, essa coisa existe. É autodedutível também. Ou seja, essa afirmação, não existem verdades absolutas, está também errada, porque existe outra verdade absoluta dedutível a partir dessa. Só que existem outras verdades dedutíveis a partir dessa verdade. Por exemplo, você é um ser consciente que faz uso da sintaxe para formular tal afirmativa, e essa afirmativa foi feita com a crença de que alguém fosse escutar isso, porque caso contrário você não falaria isso pro nada. É o seguinte, eu vou explicar essas duas afirmações. Em primeiro lugar, cara, se você chegou no ponto de pensar sobre as coisas e no meio de uma discussão usar esse argumento, não existem verdades absolutas, então a priori está certo que você é um ser consciente, porque se você não fosse um ser consciente, você não estaria numa discussão advogando tal posição. E sobre a outra afirmação, também é autoevidente que você fez essa afirmação com algum propósito. Ou seja, você não fez essa afirmação porque você é um macaco e você aleatoriamente, pelos seus instintos, foi impelido a fazer tal afirmação. Tá, pode até ser. E mesmo no caso de sendo isso, você ainda assim teve um motivo para fazer isso. Ou seja, não existem só 3 afirmações que são implícitas na afirmação de que não existe verdade absoluta, e sim várias afirmações implícitas. Tem mais uma que eu acho bem interessante. Por exemplo, se você faz tal afirmação, isso significa que você também pode fazer o uso da linguagem, porque se você não pudesse fazer o uso da linguagem, é parecido com aquela outra que eu estava falando sobre a consciência. Se você não pudesse fazer uso da linguagem, você não estaria fazendo uso da linguagem para falar disso. E, por exemplo, você não pode dizer que você acredita que você está dentro de um tanque onde o seu cérebro é fechado do resto do universo e você está dentro de, sei lá, uma Matrix, porque se você acreditar nisso, você não estaria numa discussão. Você não
Se uma pessoa, se eu entendo o vídeo, entenda por que eu fiz o vídeo. Esse vídeo é para convencer pessoas de que o relativismo não faz sentido. Agora, se eu acreditasse que eu vivo num universo que só existe a minha mente, isso não faria sentido. Porque se só existe a minha mente, eu tô falando comigo mesmo, eu tô louco. Eu tô falando com uma máquina que não tem capacidade de processamento de informação subjetiva, que é a que eu estou usando aqui. Com informação subjetiva, eu quero dizer informação que pode ser interpretada de pessoa para pessoa. Claro que existe informação objetiva, que é a informação que fala sobre a realidade. Mas o que eu estou fazendo aqui é óbvio, evidente, que é uma informação um tanto quanto subjetiva, porque se não tivesse nenhum sujeito no universo, ou seja, nenhum ser humano, não existiriam palavras, é óbvio, porque palavras, afinal de contas, são relações entre sons e coisas que existem na realidade física ou coisas que descrevem coisas que existem na realidade física. E assim a gente chega no meu próximo argumento, que é o seguinte: se você está fazendo uso desse tipo de linguagem, ou seja, da linguagem metalinguística, por assim dizer, então significa também que existe uma linguagem que descreve a realidade e uma linguagem que descreve coisas que descrevem a realidade. A afirmação não existe verdade absoluta está falando não, uma coisa, um sinal negativo para alguma coisa. Existem, você está falando também é metalinguística, porque você está descrevendo coisas que descrevem coisas, verdades, é uma proposição verdadeira, descrevendo coisas que descrevem coisas, absoluta, uma coisa imutável, por exemplo. E ao fazer isso, você também pode parecer um pouco estranho, mas você também confirma que a estrutura da linguagem tem dois níveis. Tem o nível da metafísica e o nível da física normal. Ou seja, talvez você consiga estender essa minha análise para centenas de argumentos extraídos, centenas de axiomas extraídos da própria frase não existem verdades absolutas. Então dizer não existe verdade absoluta, além de cair em contradição performativa, que é você diz que não existe verdade absoluta, mas você está falando uma verdade que você acha que é absoluta, e essa verdade pressupõe outras verdades que são a priori absolutas, também é uma contradição lógica, não performativa, mas também lógica, porque ela contradiz dentro da própria frase a estrutura dela. Por isso é isso, por hoje é isso. Tchau, tchau. Fora que, de certa forma, na verdade de modo absoluto, se você entrou numa discussão, cara, e você realmente acredita que a verdade absoluta não existe, você está sendo doente mental. Cara, veja só, você entrou numa discussão para mudar a sua opinião, mas qual é a diferença prática de você mudar a sua opinião se verdades absolutas não existem? Se verdades absolutas não existem, você não deve discutir em nenhum momento, porque não faz diferença a sua opinião, porque ela não vai ser uma verdade, ela não é uma verdade. E se não é uma verdade, um comportamento preferível não pode existir, porque um comportamento preferível ele é baseado numa verdade, porque seria verdade que tal comportamento é preferível, e isso já contradiria o pressuposto. Não existem verdades absolutas.